Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu mais aqui para gravar um dos meus vídeos. Dessa vez, gente, eu vim contar o dia que eu me interessei pelo Edson, irmão solteiro da igreja onde congrego hoje. Ah, por que eu quero contar isso? Quero contar isso, gente, porque isso é bom. Sabe, me faz bem falar sobre minhas vivências. Mesmo aquelas que não deram certo, que foi esse o caso, né, gente? E por que eu tô querendo dizer isso, meninas? Deixa eu fechar um pouco aqui para atenuar o barulho. Por que eu estou querendo dizer isso, meninas? Porque às vezes a gente cria um castelo de ilusão, gente. Como eu sempre falo, ninguém é obrigado a querer ninguém, certo? Mas, gente, pense em algo que é dificultoso, é isso, hein? Bom, lembro-me de quando as coisas começaram a acontecer. Acho que fui para lá em 2021, para 2022, eu não me recordo muito bem da data. Mas eu me lembro que eu comecei trabalhando numa IBF, né? A primeira IBF que fiz, ali ajudando. Gente, assim, sabe? Parecia que podia ser. Até porque, antes de ir pra lá, eu tinha tido sonhos a respeito, né? E eu achei que tivesse algum sentido, né? Ah, e por que eu tô contando isso, gente? Tô contando isso porque eu gosto de falar a respeito. Tô contando isso porque vai servir de experiência pra mim e pra você que assistiu. Estou contando isso, gente, porque isso lava a alma. Estou contando isso, gente, porque para mim, embora tenha sido um momento importante, hoje em dia não tenho muito o que falar a respeito, porque quando não se quer, não se quer. Bom, foi muito legal, porque naquela época parecia que ia dar certo, sabe? Aconteceram muitas coisas ali, inclusive uma situação delas que me lembro, foi quando a minha casa, né, quebrou o negócio lá da rua e entrou água na minha casa, da Sabesp, né, aquela água de esgoto, suja, cheia de merda. Pois é, foi aquilo. Gente, entrou aquilo dentro de casa, na parte de baixo da casa, né. Não entrou muito, né, mas entrou muito no sentido assim, não entrou muito para encharcar móveis, mas entrou o suficiente para encher a casa de merda e ficar aquele cheiro. Gente, aquele dia foi o dia dele. O dia de muitas coisas negativas. Naquele mesmo dia, eu ia ter uma festa à noite dos jovens para ir. E como eu estava interessada por ele, eu queria ir, né? Bom, fui, né? Gente, pra que eu fui para aquela festa? Meu pai do céu, aquele foi o dia de mesmo. Menina, eu virei um passarinho. Eu nem sabia que tinha asa, mas voei de tal maneira. Gente, aquela queda, o que foi aquilo? Tava lá Edson na mesa, né, na ponta da mesa, parecia o Rei Momo. A mesa, né, o pessoal ali sentado, a mesa pra cá, eu aqui, eu não sei o que eu fui fazer, e tinha um desnível, só que eu não vi aquele desnível que tava do lado. Quando eu fui pegar e descer, faltou o pisar do pé, né, faltou o apoio. Gente, aquele dia eu pensei que eu ia virar passarinho de verdade. Gente, eu fui lançada de tal maneira que ali eu não sabia se tinha sido o diabo ou se tinha sido Deus. Eu só sei que alguém me jogou. E o mais engraçado, gente, eu não me machuquei. Aquilo foi sobrenatural. Eu não me machuquei, eu tive um arranhão. Mas a forma como eu caí, gente, era para ter quebrado qualquer coisa do corpo. Porque a pancada foi. Eu caí de tal maneira, poderia ter batido a cara, ter quebrado o nariz, ter quebrado a boca, ter quebrado... Aquilo era espiritual, gente. Não tinha como não ser. Pra mim, hoje em dia eu entendo daquela maneira, foi espiritual. Gente, eu fui lançada. Caí que nem um passarinho, sabe? Parecia que eu ia virar pássaro mesmo, sabe? Ou pra morte, ou pra bater asa. Que foi o que aconteceu, da maneira como eu caí. Foi engraçado. Aí, ok, passou, né? Final de festa. Lá fomos nós, né? Aí acabou que ele ofereceu carona pra gente, ia buscar um carro sei lá onde. E beleza, a gente tava indo embora. Claro que eu aceitei a carona, eu gostava do macho, né? Vamos embora. Aí pensei, né? Vai que vai ser o dia que é hoje. O dia que é hoje, o dia da vergonha alheia. Aí fomos lá, né, pro carro, aí deu carona pra mim, pra Mari. Aí a Marisa toda no apoio, né? Claro. Por que será, né? Aí ótimo, né? Ok, fomos, né? Já imaginava que ali, né, ia ter um fuzuê. Aí num dado momento, né, chegamos, a gente tava no caminho. Aí de repente Mari começa com o seguinte assunto: ai, todas as namoradas do Edson eram tão bonitas, né?
fiquei pensando, valei-me Cristo, eu devo ser a filha do parangolê, né? Porque pra estar falando isso, né? Tá tendo uma comparação, né? Claro que naquela hora eu não entendi nada, eu fui fazer a leitura disso depois. Eu tava tão passado que eu tinha tanta coisa na cabeça, gente, a casa inundada, tinha caído, tá um monte de coisa na minha cabeça tava assim, né? Então eu não tava raciocinando. Eu ouvi, claro que eu não sou surda, né? Mas eu só consegui sintonizar na história depois. Aí de repente, menina, começa aquele comentário e ele E aí ela tem medo de bonito, eu sei da minha beleza. Oxe, olha eu bonita, enquadrada na perfeição de Cristo. Quer mais o quê? Beleza, né? Ninguém é obrigado a nada nessa terra. Eu só ali ouvindo o assunto, né? Eu até tinha levado um pudim de sobremesa, eu coloquei a forma debaixo do carro, né? Com a sacola. Aí tá, né? Eu, Joelma, sendo Joelma, né, gente? Imagina a cena. Aí, e de repente, sei lá o que eu falei, fui falar de Luiz pra quê? Aquele macho ficou virado no giraia, né? Acho que deve ter pensado assim, ela tá se achando, né? Eu já tive mulheres muito mais bonitas do que você, e você se sentindo. Aí quis baixar minha bola, né? Olha a minha cara de preocupado, gente. Você acha que eu liguei? Ai não, gente, nem liguei. Eu sei o meu valor. Graças a Deus, quando Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, é porque Deus já tinha trabalhado muitas coisas em mim e por isso permitiu. Não sei com que intuito, mas permitiu. Aí eu, ok, né? E eu tava ali, feliz da vida, né? Aí a história acontecendo, né? De repente, do nada, como eu falei, o homem vira no giraia, dispara a falar. Eu não consegui mais alcançar aquele homem pra falar, não, meu filho. Pelo amor de Deus, quando ele começou a falar, ele desinvestiu. Aí eu não consegui mais falar nada. O Luiz, gente, tinha sido uma situação da qual eu inventei, me passando por Luiz, para saber se ele tinha interesse por mim. Para que eu fui fazer isso, né? O cara ficou virado no giraia, mas tudo bem. Tinha que ser daquela forma. Eu não tinha ninguém do meu lado. Mari, que eu achava que estava do meu lado com Vanira, já não era mais do meu lado, estava do lado dele, ou seja, todo mundo estava do lado de lá. E eu que estava do lado de cá que me lascasse. Então eu pensei, estava todo mundo do lado dele, porque depois eu saquei, né, com o passar do tempo. Eu quero saber de uma coisa? Vou ter que descobrir do meu jeito, né? E não foi um jeito tão convencional. Aí eu fui, né, para descobrir do meu jeito. Aquele homem ficou virado no geral. Aí no começo eu achava até que tinha um interesse, mas depois o negócio degringolou, o macho desanimou. E eu também, sabe, quer saber de uma coisa? Ai Deus, deu ruim, né? Deu ruim. Porque eu tenho esse jeito, gente. Eu sou assim, sou extrovertida. Hoje eu vejo, não sei se a gente tem muito a ver, sabe? Quando eu paro e penso. Justamente por conta dessas coisas. Porque eu percebo que ele é mais analítico, aquela personalidade mais analítica, eu sou mais extrovertida, mais palhafatosa, aquela pessoa que fala alto, aquela pessoa que dá risada, sabe? Não sei, hoje em dia há controvérsias e eu tenho uma certa dúvida por conta de tudo isso. Aí o tempo foi passando, né, gente? Aquele dia, aí ele me deixou lá na esquina, eu ainda falei, eu sou mulher de ser deixado na esquina, não me deixa na esquina. Eu falei, meu, o cara tá virado no giraia mesmo. Aí eu peguei a minha forma, né, na humildade, fui embora, né. Aí eu não sabia se eu pensava nisso, se eu pensava na queda que eu tinha tido e o livramento que Deus deu, ou se eu pensava na casa que estava cheia de merda. Gente, era tanta coisa para pensar. Tanta coisa na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, o que eu penso agora, né? Um monte de coisa, né, na minha mente. Né? Aí passou-se o tempo, né? Aí teve um outro passeio. Esse passeio foi para uma chácara, gente. Lá fomos nós, para essa chácara. Ok, fomos embora, né? Aí eu também já comecei a falar no carro, né, e tudo, porque eu sou muito eu. Acho que também já assustei, né? Aí tava ele, Marisa, e aqueles dois ficaram assustados. Pronto, deve ter pensado, valeu, Jesus. A mulher fala que é uma benção. E eu sou espalhafatosa, né? Eu chamo a atenção, né? Eu sou muito eu falo muito. E tipo assim, eu vou e falo, né? Aí eu, ai, desculpa, eu falei besteira. Olha só a minha cara de cínica, né? Eu, ai, desculpa, porque eu sou assim, né, gente? Eu já passo a brincadeira, né? Comigo não tem muito como brincar, porque eu acabo entregando. Aí, ok, aquele dia começou a tirar um monte de foto minha lá pra vocês. O macho deve estar me analisando, né? Vamos ver se ela fica bem, pelo menos em foto, né? Gente, eu sou péssima em foto. Pensa uma pessoa que fica péssima em foto e vídeo, sou eu. Alguns vídeos até vão, mas outros, gente, não valorizando. Algumas fotos até vai, mas outras. Tanto é que eu tiro foto de cima pra baixo, justamente pra valorizar mais. Às vezes que eu tento arrancar uma de frente, mas no geral não ficam boas. Pensei, pronto, agora que esse macho não vai querer saber de mim mesmo. Que agora que ele vai descobrir todo o meu oculto e profundo dentro de uma foto. E menina, acho que ele realmente descobriu naquele dia. Aí eu acho que ele ficou meio frustrado, né? Aí eu sentei lá, né?
tinha uma mesa de bilhar ali, né? Era um localzinho ali para todo mundo sentar, ficou eu e ele sentado de um lado, eu de outro, e ele só assim, com as pernas cruzadas e assim. Tipo, aí tu diacho do homem tá me analisando todinho. E eu sendo eu, né? Porque eu sou eu, né? Oi, Rebeca, tudo bem, amor? Tudo. Tchau, princesa. Tá bom, eu tô gravando, você pode ficar aparecendo, não, mulher. Deus abençoe, lindona. Vai lá, minha princesinha. Fecha a porta pra prof, minha linda. Obrigado, tá? Tchau, minha princesa. Ela não pode ficar aparecendo, né, gente? É uma fofa, mas não pode ficar aparecendo. Então, gente, o que acontece? Aí eu peguei, né? Tá, né? Pensei, pronto, valei-me Cristo, né? Agora que o macho vai me conhecer no profundo, no oculto, vai ver a minha pessoa, pronto, né? Então tá, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Aí eu pensei, ai gente, sério? Pensei comigo. Agora deu ruim mesmo. Deu ruim, gente, deu ruim. Aí depois ali, num dado momento, ali na cozinha, sentado com outras pessoas, ele, ai, vida que segue. Ali, claro que eu já entendi, né? Tipo, acabou aquilo que nem tinha começado, né? Tinha começado nada, mas era pra seguir a vida. E eu tô seguindo, né, gente? Tô seguindo porque eu tenho que seguir, vou morrer por causa disso. E eu lá, João Pinheiro de Oliveira, vai morrer por causa de macho, gente. Por mais que eu tivesse interesse, por mais que eu tenha, não interessa. Não, né? Eu tenho minha dignidade, o resto que sobrou dela, né? Porque nessa altura do campeonato, não tinha sobrado mais nada, né? Eu me mostrei pro macho, falei do meu interesse, demonstrei com ações, fui Rebeca. Até Rebeca eu me prestei a ser, gente. Só que o problema que eu não me atentei na história de Rebeca é que ela não serviu o Isaac, ela serviu foi o cavalo, o jumento. Eu fui servir o macho, deu ruim. Aquela história não caiu muito pra mim, não. Gente, aquele homem deve ter ficado com um ranço de mim. Aquele homem deve ter ficado com um ranço. Só porque eu fui lá servi-lo. Olha eu, baseando-me no livro de Rebeca. Ai, deu ruim, né? Deu ruim. Deu ruim, gente. Deu ruim. Aí o que aconteceu? Eu pensei, não, gente. Isso assim, ó. Complicado, hein? Complicado. Aí, claro, né, gente? Aí, com o passar do tempo, o que nós entendemos, né, gente? Eu dou risada de tudo porque hoje sobra história para contar. Eu queria estar contando esses testemunhos se tivesse dado certo. Mas talvez a gente não tivesse nada em comum mesmo, né? Assim, temos e ao mesmo tempo não temos, né? Primeiro porque ele tem um padrão lá que, né? Já viu. Segundo que, se ele pensa em ter filhos, talvez a fábrica aqui, meu filho, ó, já encerrou. Então, filho, realmente eu não sou a mulher para a vida dele não, meu filho, porque nessa questão vai dar ruim. Porque se ele tem outros sonhos, outros objetivos, então vou ser sincera, nisso daí já não vai dar certo. Então, ó, quer saber de uma coisa? Já que não é para ser, Deus sabe todas as coisas, né? O que eu quero dizer com isso, gente, quando eu gravo esse vídeo dando risada? Deus, gente, Ele tem uma história para cada um de nós. E no tempo certo Ele prepara tudo. Se não foi, é porque não tinha que ser, sabe? Hoje eu analiso isso. Eu tenho esse jeito. Talvez ele seja aquela pessoa mais controladora, aquela pessoa mais discreta. Discrição não é muito meu nome, entendeu? Então, se for olhar para isso, realmente, gente, se for olhar para isso, não faz muito sentido mesmo, não. A não ser que fosse muito de Deus, para Deus fazer uma obra na vida dele, na minha mente, na mente dele, por fim. Mas hoje em dia eu já não alimento mais isso, de verdade, gente. Não alimento porque eu não vejo mais sentido, né? Ninguém é obrigado a querer ninguém, ele não é obrigado a me querer, e acabou, é simples assim, né? A gente fica chateado? Claro que fica, né, gente? Quando eu estava interessada, hoje em dia eu já não sei mais, até porque todo o comportamento da pessoa gerou dúvidas. E a dúvida já é um não. Então, se já é um não, o que adianta eu ficar perdendo meu tempo, né, gente? Porque às vezes você se priva de conhecer outras pessoas. De repente eu poderia, no meio do caminho, ter conhecido uma pessoa que realmente quisesse algo comigo. Uma pessoa que gostasse do meu jeito e me aceitasse da maneira como eu sou, com as minhas características, magra, gorda, não importa. Que gostasse do jeito que eu sou. Entendeu? Que se apaixonasse pela minha essência. Não pelo estereótipo, né? Porque, gente, estereótipo cada um tem o seu. E ninguém vai ficar belo e bonito pro resto da vida, diga-se de passagem. Então, gente, se for parar pra pensar e analisar tudo isso,
Deus sabe o que faz, sabe? Então eu louvo ao Senhor e agradeço a Ele. Se tivesse que ser da vontade do Senhor, tinha dado certo. Se não foi, é porque não é para ser. É o que eu concluo. E até porque também Deus não obriga ninguém. Se o cara não quer, Deus não vai obrigar ele a me aceitar. Entendeu? E nem eu quero que isso aconteça. E aí, Aline, bons dias? Tudo. Então é isso, gente. O que eu entendo e vejo que eu posso deixar hoje é isso. Entendeu? Para nós refletirmos como mulher e às vezes não perder tempo com quem não quer. Que às vezes a oportunidade vem com outras pessoas e a gente acaba perdendo por conta disso. Porque a gente não se atenta e fica aprisionado a uma pessoa que realmente não quer nada. Tenham todos um bom dia, beijo pra vocês, tchau, tchau.